Você já parou para pensar que os seus hobbies podem estar te atrasando ou te levando para um próximo nível? Hoje eu quero abrir os seus olhos para algo que pouca gente fala, que são os hobbies que desenvolvem a sua mente, mas também o seu bolso. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Ah, mas é só um passatempo, é só para relaxar, nada demais"? E tá tudo bem, a gente realmente precisa relaxar, é algo que faz parte de toda pessoa. Mas e se eu te disser que existem hobbies que são para relaxar, são para descansar, mas que também são para desenvolver a sua mente e por que não gerar uma renda? E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, que são para falar alguns hobbies que servem justamente para isso, para o nosso desenvolvimento pessoal, mas também para o nosso desenvolvimento profissional. Porque sim, a gente pode aprender, mas a gente também pode ganhar. Bom, para começar eu quero falar sobre os hobbies que desenvolvem a nossa mente. E o primeiro que eu quero citar aqui é a leitura estratégica. A leitura estratégica nada mais é do que a gente investir em leituras que realmente nos desenvolvem. É sobre livro de negócios, sobre o próprio desenvolvimento pessoal, sobre biografias, enfim, sobre toda leitura que faz a gente crescer. Eu gosto bastante sobre leituras de desenvolvimento, que são justamente aqueles livros que eu até gosto de falar aqui no canal, inclusive vou trazer muitos outros, porque faz a gente crescer de fato. Não são leituras superficiais, fantasias, nem nada disso. É para realmente a gente aprender algo útil e algo que a gente vai poder praticar no nosso dia a dia e, por que não, no nosso trabalho. O outro hobby que eu quero citar aqui, que talvez seja um dos mais legais para algumas pessoas, é claro, é sobre aprender idiomas. E, gente, aprender idiomas é algo que é desafiador, mas também é algo que nos desenvolve de uma forma muito boa, sem falar que abre muitas oportunidades. E, afinal de contas, aprender não só um idioma, mas vários idiomas é algo que abre muitas portas de oportunidade, sobretudo para quem quer morar fora, porque, afinal de contas, é um requisito que é obrigatório. E sem dúvida é algo que nos desenvolve muito, abre a nossa mente para algo totalmente novo. Então é claro que eu não poderia deixar de citar esse hobby que é muito importante. Existem pessoas que até mesmo são poliglotas, elas amam, vivem de aprender idiomas e eu tenho certeza que é algo que não é só uma diversão, não é só um relaxamento, mas também um aprendizado muito grande e valioso também. O outro hobby que eu quero citar aqui sobre desenvolver a nossa mente são jogos. Tem aqueles jogos que a gente faz, que são de raciocínio, pode ser xadrez, pode ser palavras cruzadas, pode ser, enfim, tem inúmeros jogos, aqueles jogos de tabuleiro, jogos de desafio e também até mesmo aqueles jogos de programação. Sim, Tânia, mas são jogos para crianças, são jogos bem mais juvenil. Não, eles são jogos que servem sim para adultos e nos desenvolvem. Inclusive é por isso que nas escolas eles inserem bastante esses jogos, porque realmente eles trazem um desenvolvimento para a mente da criança. E não é porque a gente fica adulto que não precisa, até porque tem pessoas que quando eram crianças elas nem mesmo utilizaram. Então, isso é algo que serve sim pra gente e é muito bom. Serve pra gente relaxar, pra gente passar tempo, até mesmo pra colocar no nosso lazer, seja no final de semana, pra você fazer com sua família, com seus amigos. E é claro que ele traz sim um desenvolvimento, sobretudo dependendo dos jogos. Quanto mais aqueles jogos que ativam muito a questão pra gente usar o nosso raciocínio lógico, pra gente utilizar a nossa memória, utilizar a nossa criatividade, então eu não poderia deixar de citar ele aqui. Então esses hobbies eles treinam na nossa mente para a gente pensar de forma mais criativa e estratégica e também nos ajuda a resolver problemas de forma muito mais rápida. Então por isso que eles são muito bons e bem úteis mesmo. Não só para a gente relaxar, para a gente se divertir, mas também para a gente crescer e se desenvolver. Bom, agora eu quero falar sobre os hobbies que podem nos gerar um retorno financeiro. E para começar, eu queria citar aqui o de fotografia. Sim, se você é uma pessoa que gosta muito de estar tirando fotografias, não importa qual seja o tipo, seja de paisagens, pode ser do seu dia a dia, aquele estilo mais lifestyle, enfim, não importa qual seja a forma, esse também é um hobby que ele é muito bom. Além da pessoa se divertir, trabalhar a sua criatividade, ele pode trazer um retorno, até porque, pense comigo, fotografia é algo que todo mundo precisa. Não importa, seja para eventos, casamento, aniversário, ensaio de gestante. Enfim, se você gosta de fotografia, então isso é um hobby que vale muito a pena investir. Por que não transformar isso que para você é uma diversão em um retorno financeiro? Então vale muito a pena investir. O outro que segue um pouco nessa linha que eu não poderia citar é a produção de conteúdo. Se você
Assim como eu gosto de estar trazendo aquilo que você aprende no seu dia a dia, ou sobre a sua profissão, se você é um professor, enfim, não importa o que você faça, se você gosta de criar conteúdo, vale a pena investir, porque se para você uma diversão é algo que te relaxa, é algo que você gosta, pode sim te trazer um retorno, até porque a gente que cria conteúdo pro YouTube, pro Instagram, não importa qual seja a rede social, existe sim um retorno financeiro sobre isso. E se a pessoa faz porque gosta, por que não fazer disso uma renda, não é verdade? Outro hobby que fica nessa questão de retorno financeiro também é o artesanato. Existem pessoas que elas são extremamente criativas, gostam muito de criar coisas com as próprias mãos e, sem dúvida alguma, é um trabalho muito louvável, muito bom e muito bonito. E sim, ele pode gerar um retorno financeiro muito alto. Existem pessoas que até mesmo criam empresas só fazendo aquilo que elas gostam. Pense só, é algo que é muito interessante, te ajuda bastante de inúmeras formas e também entra na questão da renda. Inclusive, aqui no YouTube é muito comum a gente ver pessoas que elas gostam de filmar, né, bastante, criar o conteúdo sobre o trabalho delas. Pode ser sobre confecções de peças de roupa, né, a questão de costura, artesanato com crochê, artesanato com materiais recicláveis, enfim, são infinitas. Se tratando de artesanato, tem coisas que eu nem mesmo sei citar, mas é muito comum, é algo que as pessoas gostam e elas transformam isso numa renda. Bem, o outro hobby que eu quero citar, talvez ele não seja muito comum para algumas pessoas, mas para outras é algo que é muito interessante, que é sobre investimento. Sim, existem pessoas que elas ingressam no mercado financeiro, primeiramente por uma questão muito pessoal delas, e elas começam realmente gostando, elas começam a analisar o mercado, começam a investir e para elas se torna um hobby. Só que com o passar do tempo tem delas que isso se torna realmente uma renda financeira. Inclusive tem muita gente aqui no YouTube que eles começaram investindo, estudando sobre investimento, aplicando na vida deles e hoje eles criam cursos, eles têm as mentorias deles, enfim. Eles começaram a criar conteúdo e monetizar com isso. Então sim, começou como um hobby e hoje se tornou uma renda. Então é algo que é muito interessante. E o retorno financeiro é algo que é muito alto, né? Dependendo de todo o investimento que a pessoa faz, não só sobre a questão de dinheiro, mas sobre a questão de estudar, de se preparar, de viver nessa questão de conhecer o mercado. Porque não só na questão do investimento, mas dos outros hobbies que eu citei, foram coisas que começaram realmente muito pequenas, mas que com o passar do tempo, para essas pessoas se tornou realmente uma renda extra e para algumas não só uma renda extra, mas se tornou até mesmo o trabalho delas. Então você percebe que a forma como você usa o seu tempo pode mudar tudo? Porque enquanto alguns gastam horas do seu tempo só em distrações, outros investem em hobbies que transformam a mente. E é claro, o futuro financeiro delas também. Só que, claro, a diferença está na escolha. Entre você investir em aquilo que só vai te trazer a chamada distração ou sobre você escolher aquilo que vai te trazer um desenvolvimento e, é claro, um retorno financeiro. Agora eu quero que você me conta qual hobby que você faz que te faz crescer mentalmente e ou financeiramente. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e, é claro, compartilhar com alguém que você acredita que precisa ouvir isso. O vídeo de hoje foi esse, eu fico por aqui e até o próximo.